Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar em geopolítica. Vamos falar neste vídeo em geopolítica e também em representações. O que é que nós queremos dizer quando falamos em representações dentro da área da geopolítica? Portanto, nós vamos hoje debruçar-nos sobre esta disciplina geopolítica, saber um pouco o que é geopolítica. Vamos falar em várias coisas, desde algumas representações, como eu disse. Vamos falar sobre também poderes que neste momento compõem os fenómenos no espaço e no tempo, em termos mundiais. Vamos falar sobre a ideologia globalista e vamos falar também sobre o Estado-nação e depois, no final, vamos ver também vários autores em geopolítica, os autores mais importantes do século XX, XXI, sobre geopolítica, e vamos ver uma série de coisas. Fiquem até ao fim, que este vídeo hoje é muito interessante. Meus amigos, como podem ver o título deste vídeo, Estado-nação vs globalismo, ou globalismo vs Estado-nação. Antes de entendermos este embate, estas duas ideias, antes de irmos à origem dessas duas ideias, portanto a ideologia globalista e o Estado-nação, vamos primeiro entender o que é que nós queremos dizer quando falamos de geopolítica. O que é que esta palavra geopolítica quer dizer? A sua melhor definição é: geopolítica é a ciência da vinculação geográfica dos acontecimentos políticos. Ou seja, a relação entre os espaços geográficos e a política. Eu até vou utilizar a geografia do poder. Política, a arte da governação da polis, não é? Na sua definição etimológica mais corrente, ou a arte do poder, ou até o poder e subversão, citando o professor António de Sousa Lara. Também aqui podemos dizer que é a geografia do poder, portanto a geopolítica. E vamos ver as representações. O que é que nós queremos dizer com representações? Representações é a grelha de leitura das várias partes dentro de um conflito. E quando nós fazemos geopolítica, normalmente nós temos que ser neutros. Eu vou dar um exemplo. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, normalmente, no estudo da geopolítica, nós devemos nos pôr numa situação de neutralidade. Ou seja, nós não vamos defender nem um campo, nem o outro campo. Vamos fazer aquilo que são as representações, ou seja, vamos estudar as representações de cada um desses atores. Na geopolítica existem atores, vários atores dentro de conflitos. E normalmente estes atores estão em espaços geográficos. E estes atores normalmente têm poder, têm um determinado tipo de poder. O estudo da geopolítica vai estudar o espaço geográfico, vai estudar os atores e vai estudar o poder que esses atores exercem sobre o espaço geográfico. Então, temos que nos pôr num ponto neutral para fazer geopolítica. É claro que isto na prática não acontece, não é? Muitos grandes geopolitólogos muitas vezes tomam partidos, não é? Mesmo que não diretamente, acabam por tornar partido, e nós vamos ver isso aqui neste vídeo. Mas vamos tentar, então, estudar as representações de cada ator. Portanto, os meus amigos já perceberam. Portanto, a geopolítica é, vamos resumir, eu prefiro a definição da geografia do poder, embora a ciência da vinculação geográfica com os acontecimentos políticos também é uma definição muito interessante. Há muitas definições de muitos autores, mas eu não vou aqui dar aula sobre o que é mesmo a geopolítica em si. Isto foi apenas uma introdução. Nós aqui vamos aprofundar, vamos fazer uma geopolítica mais avançada, vamos andar mais para a frente e vamos tentar estudar um pouco estes dois fenómenos. O fenómeno do globalismo, que não confundir com a globalização, que é um processo,
Portanto, o fenómeno do globalismo é uma ideologia e vamos também estudar o fenómeno do Estado-nação. Meus amigos, desde o final da Segunda Guerra, que grandes pensadores, ao longo dos anos, nos foram dizendo que estávamos a chegar ao fim da história. Eu passo-me a explicar. Ou seja, esses autores, Alamanque, Francis Fukuyama, ainda mais alguns autores também, que todos eles, o que é que eles, o próprio Benjamin Barber, também vamos ver quem são esses autores, nos explicavam que desde a queda do muro de Berlim, 89, e depois a queda das repúblicas da União Soviética, em 90, que tínhamos chegado ao fim da história. Quem mais ou menos teorizou esta ideia, num dos seus livros que vamos ver mais para a frente, foi o grande famoso Francis Fukuyama, que nos explicou que tínhamos chegado à era do demoliberalismo, em que a ideia do liberalismo democrático iria se implantar no mundo inteiro e todos os países, a Rússia, a China, a Índia, a Ásia, os países do Médio Oriente, os países da África, os países do Sul americanos, o próprio Ocidente, Estados Unidos, Europa, todos os países iriam mergulhar numa ideia comum, essa ideia do demoliberalismo, mas que ao fim de algum tempo revelou-se de facto como uma ideia que estava errada, e nós vamos ver isso mais para a frente. Ou seja, o unipolarismo mundial de que nos fala Francis Fukuyama e vários outros autores que vamos ver, principalmente autores norte-americanos, tudo isso mudou e o mundo hoje é um mundo não mais unipolar, como eu estava aqui a dizer, mas multipolar, que isso é muito importante porque esta ideia do multipolar, que indica uma multitude de polos, não é? É também ela importante nas representações que cada ator desses multipolos vão ter no mundo. Portanto, já não estamos no mundo unipolar com um único polo, que seria, neste caso, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, mas sim agora estamos no mundo unipolar com vários polos. Polos esses que podem ser principalmente a China e a Índia, que estão a subir cada vez mais, em subida. A Rússia também, que agora aproximou-se desses dois atores. Cada um deles vai ter uma representação do mundo. Então, a mundialização feliz de que nos fala Francis Fukuyama, Alamanque, Benjamin Barber, todos esses autores falam dessa mundialização feliz no final dos anos 70, 80 e 90, que essa mundialização feliz iria ser o último grito do homem na história da humanidade. Revelou-se completamente falsa esta ideia no início do século XXI, porque cada vez mais, em termos de geopolítica, nós assistimos a cada vez mais fraturas no mundo. Portanto, há cada vez mais clivagens, rupturas, fraturas nas sociedades mundiais. Não mais um centro de poder, mas vários centros de poder. O professor Olavo de Carvalho falava em 3 poderes globais: o poder russo-chinês, o poder islâmico e o poder ocidental. Bom, isto já foi há uns aninhos, agora as coisas estão um pouco diferentes, mas tinha uma certa lógica quando o professor falava sobre isso. Então assistimos a um novo mundo multipolar e já não unipolar. Então podemos dizer, em termos de geopolítica, a ciência que estuda a vinculação geográfica com os acontecimentos políticos, que todos os parâmetros estão a mudar no mundo. E há pelo menos 2 razões que nos levam
a pensar que todos os parâmetros estão a mudar. Primeiro, a mundialização. Atenção, a mundialização não é a mesma coisa que o mundialismo. Ou então, a globalização não é a mesma coisa que o globalismo. Podemos empregar essas duas palavras. Mundialização ou globalização. Globalismo ou mundialismo. Então, a mundialização, processo económico que não é forçosamente positivo. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Dependendo também, lá está, do estudo, do espaço, do tempo e suas relações com o poder político. Então, a mundialização surge da ideia de globalizar as trocas comerciais. Portanto, não vou agora fazer o historial todo em termos históricos, senão nunca mais saímos daqui e ia ser uma grande seca e não vou dar isto para os meus amigos. Vamos passar um pouco mais para a frente. Mas quem quiser aprofundar a história da mundialização, há excelentes livros que fazem isso. Portanto, há nesta ideia um certo moralismo ideológico que vai criar a ideia de globalismo. Então, a globalização, vamos falar assim, a globalização, processo económico, processo de trocas comerciais entre nações, vai dar origem também à ideologia globalista, que já passa a ser uma coisa completamente diferente. Essa ideologia globalista tem um certo moralismo, tem um certo caráter de moralismo incluído na sua definição. Esse moralismo é a ideia de que todos os povos devem ser iguais, devem viver juntos e devem seguir o mesmo modelo. Modelo esse, como eu disse na introdução, que seria um modelo demoliberal. Portanto, esta é a ideia que prefaz a ideia globalista, que alguns autores chamam de sociedade aberta, em contraposição à sociedade fechada. Mas nós vamos ver que todas essas ideias são muito podem ser muito deturpadas e podem não corresponder à sua própria ideia. Ou seja, a ideia própria etimológica da palavra pode não corresponder à realidade. Quando nós falamos numa sociedade aberta, como hoje muitas vezes é utilizada esta palavra para definir sociedades democráticas e ocidentais, vamos ver na prática que elas muitas vezes essa abertura cria conflitos, entram em conflito, ou seja, há conflitos em sociedades abertas e já vamos ver porque é que eu estou a dizer isso. Então, esse moralismo, o moralismo de que todas as trocas comerciais devem acontecer de forma aberta e de forma global, não é? Daí a palavra globalização. E como se segue sempre a troca comercial, segue-se sempre a ideia de deslocação dos povos esses que também têm a liberdade para deslocar-se no mundo inteiro. Ou seja, há um processo de deslocação das pessoas pelo globo. Com isso, o que é que isto implica? Nesta ideia, implica o fim das fronteiras. Então, nós estamos a ver que partimos de uma ideia de um processo, que é o processo de globalização, troca comercial entre as nações, mas aí as nações podem continuar soberanas, podem continuar com suas fronteiras, podem continuar maioritariamente com as suas populações condensadas nos seus estados, mas quando nós passamos para a ideia de globalismo, começamos a passar para uma ideia de fim de fronteiras, ou seja, o sem-fronteirismo, eu vou chamar isso de sem-fronteirismo, como os franceses dizem um pouco, le sans-fronteirisme, que é considerado maravilhoso, uma ética moral inclusiva, muita atenção com esta palavra, ou seja, deve incluir todas as diferenças, de que, como explica Max Weber, com uma certa ética de responsabilidade, mas nesse caso a ética de responsabilidade é transformada numa ética de direito, ou seja, passa a haver mais direitos do que deveres e responsabilidades.
Portanto, na visão weberiana do estudo dessa questão. Então, a passagem do processo de mundialização para a ideia de mundialismo, ou a passagem da ideia de globalização para a ideia de globalismo, que já é uma ideia ideológica e não mais um processo, é uma ideologia, passa a deixar de ser um processo e passa a ser uma ideologia, espero não estar assim muito complicado. Vemos, então, certos aspectos que começam a ser muito perigosos nesta ideia de globalismo. Por exemplo, as máfias. As máfias são muitas vezes beneficiadas por essa ideologia de fronteiras abertas, de deslocamento de todas as populações, sem fronteiras, perda da soberania dos Estados-nações, do Estado-nação perde a sua soberania, o Estado-nação deixa de existir, há uma concentração de poder global, um só centro de comando, e as máfias e a corrupção ganham cada vez mais com isso, porque deixam de ser controlados nas fronteiras, passam a beneficiar do mercado da deslocação, não é? No caso da imigração, toda essa, digamos assim, esse aproveitamento económico de fazer chegar várias populações a várias partes do mundo. Com isso há um tráfico gigantesco, chamado tráfico da migração, não é? Organizações não governamentais como as ONGs, também elas têm um papel ativo. A própria corrupção, também ela está ligada muitas vezes a algumas dessas ONGs, há uma parceria de cada lado, e aparecem atores que vão enriquecer com isto. Isto no plano, digamos assim, desta ideologia que é globalizar o mundo em todos os aspectos. Então temos o aspecto económico, temos o aspecto político, temos o aspecto social, temos o aspecto demográfico, temos o aspecto económico, já disse, temos o aspecto filosófico, temos o aspecto religioso, temos vários aspectos em que a ideologia globalista vai atuar nestas áreas, não é? Então, o fim das fronteiras e das alfândegas proporcionou o lucro de máfias poderosas. Máfias essas passadoras de fluxos migratórios, portanto, com muitas vezes a aliança de ONGs e organizações que muitas vezes usufruem também de muito dinheiro. Portanto, há muito dinheiro e poder envolvido nesses fenómenos. Então, o processo globalista tornou os ricos mais ricos e tornou os pobres mais pobres. E principalmente quando nós estudamos os atores económicos mais poderosos em termos económicos, vemos, por exemplo, as grandes multinacionais, portanto, que ultrapassam as nações, por isso é que se chamam multinacionais, e que muitas vezes essas multinacionais são gigantes tecnológicas, nós chamamos as gigantes tecnológicas, que podem ser chamadas, em inglês são chamadas as big tecnológicas, ou as big techs, que muitas vezes, com esse processo, enquanto que várias populações vão ficando cada vez mais pobres, essas big tecnológicas vão enriquecendo cada vez mais. Por exemplo, em 2020, enquanto que a maior parte do mundo era confinado, não é? Muitas vezes essas big tecnológicas usufruíram de um poder cada vez maior, um poder económico cada vez maior, enquanto que as populações empobreciam. Então, as grandes big techs enriqueceram 5 vezes mais do que todos os outros atores desde 2020. Os grandes que não produzem nada foram os que mais enriqueceram. O que é chamado a sociedade uberizada. Hoje ela é apelida de sociedade uberizada, de que já falava o filósofo italiano Diego Fusaro. Diego Fusaro, que nos fala de que já não há mais proletariado, mas sim
o proletariado se transformou em precariado, ou seja, sociedade precária. Então, podemos ver também a importância dos tratados de livre comércio. Vou entrar agora em vários aspectos dentro da geopolítica e dentro das representações para os meus amigos acompanharem. Portanto, os tratados de livre comércio não são mais do que substituições das leis dos próprios Estados. Já não mais as leis e as constituições dos próprios Estados comandam as operações económicas, passam a ser os tratados de livre comércio que passam a comandar, muitas vezes, a política externa. E isso acontece muito, por exemplo, na Comissão Europeia, que lida muito com os chamados tratados de livre comércio. Também na parte constitucional e na parte jurídica vemos o poder dos juízes. Poder esse dos juízes que se transformou num poder cada vez maior. Muitas vezes influenciados por lobbies e influenciados por multinacionais, o poder dos juízes tornou-se um poder decisionário e importantíssimo. Vemos o caso, por exemplo, do CEDH, a Comissão Europeia dos Direitos do Homem, que tem uma importância fulcral, digamos assim, na política da União Europeia. Não se pode fazer nada quase sem o aval da CEDH. Portanto, essa mundialização feliz produziu o fim da classe média. Os exemplos dos coletes amarelos, o exemplo da crise dos agricultores, o exemplo dos camionistas, o exemplo das manifestações contra a crise das reformas em vários países, principalmente em França, o exemplo de várias manifestações contra políticas de austeridade levadas a cabo pela Comissão Europeia, também manifestações contra as próprias Nações Unidas, contra também o último pacto da OMS para regulamentar as políticas sanitárias no mundo inteiro. Tudo isso leva a várias manifestações de um descontentamento contra esta ideologia que eu falei, ideologia globalista. E como reação temos aquilo que os atores que estudam esses fenómenos chamam de a subida dos populismos, não é? Que também nós ouvimos muitas vezes na comunicação social. Portanto, a subida dos populismos em todo o mundo não é mais do que as populações cada vez mais empobrecidas e asfixiadas que não aguentam mais a austeridade que são levadas a cabo por políticas, muitas vezes por decisores que muitas vezes não são eleitos, não é? Como o caso, por exemplo, da própria Comissão Europeia, ou como, por exemplo, algumas diretrizes dentro do domínio da educação pelas próprias Nações Unidas, pela Unesco e por isso tudo, não é? Que nunca houve referendo algum em vários países, de parte de várias populações, sobre esses assuntos. Então podemos dizer que 1% da humanidade pode-se dizer que é cada vez mais rica e que controla cada vez mais, falando um pouco em termos marxistas, controla cada vez mais, portanto, os meios de produção, digamos assim. Produção esses que agora também são tecnológicas. Com a agravante do fenómeno de migração em todo o mundo, principalmente a imigração vinda para a Europa, de países da Ásia, do Indostão, do Médio Oriente, do Norte da África e da própria África. Não é? Portanto, a deslocalização massiva das empresas para a Ásia, essa deslocalização que já tem acontecido desde os anos 80, 90, sempre por meio da mão de obra mais barata, agora deixando a China e a Índia e agora indo para o Bangladesh, o Sri Lanka, as próprias Filipinas, a Indonésia, toda aquela zona, chamada aquela zona também o Paquistão, a Índia, o Indostão, tudo isso nós podemos ver essa deslocalização massiva, cada vez procurando cada vez mais países com mão de obra mais barata. Então temos aqui duas representações. Vamos agora em termos de geopolítica, duas representações, não tomando partido aqui de ninguém. Estamos aqui a fazer uma análise. Temos uma greia de leitura, vamos falar assim, que é hiperprogressista, demoliberal,
libertária, portanto liberal-libertária, de uma elite muito poderosa, uma elite progressista, que vamos chamar a elite ocidental, em confronto com o surgimento de um sul asiático cada vez mais poderoso, concentrado nos BRICS, a organização, como nós sabemos, dos países não alinhados com o eixo ocidental, com um choque económico e um choque de valores. Então temos aqui também, não só em termos económicos, mas também em termos de valores, valores esses que, em termos de representação, podemos dizer um confronto entre sociedades progressistas contra sociedades mais conservadoras, que ainda têm o patriarcado no centro, principalmente aquelas sociedades asiáticas. Mesmo algumas sociedades comunistas têm essa visão patriarcal. Atenção, meus amigos, a China não partilha nada das ideias da nova esquerda europeia. São duas visões contrárias. Podem ser esquerda a mesma, o comunismo de esquerda, mas antitético com a visão da nova esquerda progressista, que hoje é denominada pelo wokismo, que se chama woke, esquerda woke, que conflitua com esta visão mais conservadora e patriarcal, por exemplo, da China e da Coreia do Norte e de alguns países ali daquela zona, ainda países comunistas. E mesmo países que não sejam comunistas continuam a ser bastante nacionalistas. Por exemplo, o caso da Índia, que é muito nacionalista. O caso da Rússia, que desde o Putin tornou-se uma Rússia nacionalista. Deixou o comunismo, manteve o sovietismo, atenção, isso é muito importante, continua a ser soviética, mas tem uma visão nacionalista, e vários outros países que conflituam, portanto, com a visão ocidental mais progressista. Então, o Ocidente woke e neoliberal libertário choca com o sul asiático patriarcal, nacionalista e até comunista. Mas também a nova Rússia nacional ortodoxa, como nós vimos, e o próprio mundo muçulmano, atenção aos muçulmanos, o terceiro centro de poder de que nos fala o professor Olavo, também ele patriarcal, também ele bastante conservador, se bem que estamos a falar ali dos países petrodólares, ali os países da Península Arábica, o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, que têm essa visão mais tradicional, visão salafista, wahhabita, e que difere bastante da Irmandade Muçulmana do Egito e também, por exemplo, o próprio Hamas também tem essa origem na Irmandade Muçulmana, que já é muito mais, consegue pelo menos uma metamorfose muito mais próxima dos ideais progressistas wokistas, se bem que muitos dizem que isto é apenas tática de conquista, não é? Chamada tática, não vou entrar nesses pormenores, porque há um vídeo no meu canal sobre para onde caminha o Islão, também eu remeto os meus amigos para estudarem esse vídeo, porque eu hoje não vou falar muito sobre isso. Então, estamos perante duas visões resumidas em dois livros, o livro de Francis Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem, e o livro de Samuel P. Huntington, O Choque das Civilizações. Duas visões, duas representações, agora civilizacionais, podemos dizer, que chocam. E chegamos então numa das representações do mundo ocidental, a ideia que faz parte também da ideologia globalista, a ideia do multiculturalismo. Ou seja, a ideia de que as culturas são múltiplas e podem todas elas coabitar juntas, sem fraturas. Isso é uma ideia falsa. Foi um falhanço total. Uma das principais quebras da ideia de Francis Fukuyama, ou seja, a visão unipolar que dá lugar à visão multipolar, também ela tem a ver com isso, com esse choque de culturas de que nos fala Samuel P. Huntington, no seu livro O Choque das Civilizações. Depois, na parte final da bibliografia, eu vou dar os vários livros para os meus amigos depois poderem estudar os vários atores dentro da geopolítica e as representações.
Podemos dizer que no multiculturalismo, a ideia de culturas múltiplas que se podem assimilar e se podem integrar é uma falsa ideia. Há dois processos, normalmente, num processo de imigração para um país, não é? Por exemplo, quando várias populações externas vão para uma dada área geográfica, existem aqui dois processos. Primeiro, o processo de integração e depois o processo de assimilação. Mas, amigos, o processo de integração sozinho não chega. Integração é integrar várias populações no mesmo local geográfico. Podem estar integradas, mas vão continuar a manter a sua cultura, a sua religião, a sua identidade. Enquanto que a assimilação, essas populações já integradas vão começar a assimilar a cultura do país onde essas populações vão se instalar. Portanto, há dois processos. Primeiro a integração e depois a assimilação. Neste momento, meus amigos, não existe assimilação alguma nos principais países da Europa, por exemplo, com esse fenómeno migratório que a Europa está a ter. Então, vamos prosseguindo. Vamos agora estudar no olhar do Estado-nação, aquilo que nós chamamos o espírito da nação. Quando se tem um espírito de nação e que se recebe milhões de pessoas fora desta mesma nação, normalmente o que o Estado-nação vai fazer, como eu disse, muito bem, é tentar integrar e depois assimilar estas pessoas. Reparem naquilo que eu acabei de dizer, porque eu vou repetir. Quando se tem o espírito de nação, o espírito de Estado-nação, quando várias migrações e imigração vêm para um dado território, a primeira coisa é integração e depois assimilação. Mas quando se tem o conceito globalista, ou seja, a ideologia globalista, não faz sentido a integração e principalmente a assimilação. Porquê? Porque não há mais nação. O conceito globalista implica a dissolução da nação. Ora, se o conceito globalista implica a dissolução da nação, não há mais nação, então por que integrar as pessoas? Porque, de qualquer maneira, tudo é mundial, tudo é global. Tudo é mundial, tudo é global. Não faz sentido assimilar nem integrar as pessoas. Não faz sentido integrar nem assimilar as pessoas por ordem. Estão a perceber o quanto perigoso pode ser esta ideia globalista? Num mesmo dado território, vários tipos de populações. Eu vou dar um exemplo. Num espaço geográfico europeu, não preciso dar aqui o nome, não interessa agora. Num dado espaço geográfico europeu, vamos, por exemplo, ter comunidades islâmicas, paquistanesas, por exemplo. Vamos ter comunidades indianas, de religião hindu, por exemplo. Vamos ter comunidades médio-orientais, como, por exemplo, de vários países do Médio Oriente. Ainda vamos ter países do Norte da África. Vamos ter, dentro do próprio islamismo, vamos ter comunidades xiitas e comunidades sunitas. Vamos ter também comunidades de religiões esotéricas islâmicas, como os sufis. Vamos ter comunidades independentistas, como os curdos. Vamos ter comunidades alauítas, que são uma derivação do xiismo. Vamos ter aqui várias comunidades, junto com outras comunidades asiáticas, como, por exemplo, comunidades chinesas, com base no confucionismo e também no comunismo, assim como outras áreas geográficas da Ásia, dessa parte toda daquela zona ali, Indonésia, Filipinas, todas aquelas ilhas ali. Ainda vamos ter comunidades sul-americanas, vindas da Argentina, do Brasil, de várias partes das Américas do Sul e das Américas do Centro. Ainda vamos ter também
trocas migratórias entre povoações do norte da América com povoações da Europa. Tudo isso no mesmo espaço geográfico que alguns ideólogos nos falam no multiculturalismo, não funciona, meus amigos. E porquê? Porque não existe um pensamento único destas populações todas. Não existe uma cultura única dessas populações todas. Não existe uma religião única dessas populações todas. Não existe uma língua única dessas populações todas. Não existe uma visão económica até e filosófica única destas populações todas. Cada uma destas comunidades vai ter uma forma identitária de estar. Uma cultura única e uma religião única. Cada uma delas vai ter a sua forma de ser e de estar, que é normal, porque prefaz o seu espaço geográfico de onde provém. Então, o que é que acontece? Temos o princípio daquilo que é chamado fraturas. Então, o multiculturalismo não é possível. Na sua definição etimológica, não é? Multitude de culturas no mesmo espaço geográfico, claro que elas podem existir, porque toda a gente é livre para ir onde quiser, mas, na prática, essas várias culturas não se vão nem integrar, e muito menos assimilar. E, com isso, vamos ter acumulação de comunidades e vamos ter o fenómeno comunitário, o fenómeno que os franceses chamam de communitarisme, muito bem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país muito comunitarista. E, com isso, temos fraturas. Portanto, vamos ter rupturas, fraturas, confrontos e até se pode falar já em confrontos de civilizações. Choque das civilizações de que nos fala Samuel P. Huntington. Então podemos resumir, não é? Para o espírito da nação, faz sentido integrar e assimilar. Para o conceito globalista, para o espírito globalista, não faz sentido, porque para essa ideia não existe não existe uma multitude de culturas e diferenças. Todos devem ser um. Todos devem ser um, não é? Segundo esta ideia globalista. Esta é a visão das elites progressistas desde do final da Segunda Guerra, principalmente desde o fim do comunismo soviético, principalmente esta visão que começa por ser uma visão económica, Fórum Davos, os homens de Davos, de que nos falava Samuel Huntington, e acaba por se transformar numa visão moral, a tal visão norte-americana neoconservadora, intervencionista, de que o demoliberalismo tem de ser levado a todo o resto do planeta. Esse neoliberalismo dos anos 80, agora transformado num hiper-progressismo, não é? Das elites davosianas, como eu costumo dizer. Então, pode-se reter aqui como interpretação de que o princípio da assimilação era e é um dos fundamentos do Estado-nação. Eu vou repetir porque isto é importante, meus amigos, apontem. O princípio de assimilação é um dos fundamentos do Estado-nação. Ao contrário, os globalistas querem, como eu disse, o comunitarismo, o Commonwealth, o que é mundial, o melting point, o que é completamente, digamos assim, solto, completamente nómado, que viaja pelo mundo inteiro sem identidade e sem ponto de referência. Vemos também a confusão entre o conceito de mundialização e mundialismo, que são duas coisas diferentes. Mundialização é um princípio económico, é um princípio de trocas comerciais, que é um bom princípio, é um princípio lógico entre as nações, e o mundialismo, que já é uma ideologia que temos estado a ver os vários pontos. Então, globalização, processo de trocas económicas e tecnológicas. Globalismo, ideologia de que todos os homens ou povos são iguais, devem viver juntos
num só Estado mundial. É a multidão de culturas numa só cultura, que se revelou um falhanço completo. Então, a ideia de que os Estados Unidos da América quiseram pôr em prática, juntamente com os neocons e o Partido Democrata, a política de polícia do mundo, chamada polícia do mundo, também ela veio a fracassar. A maior parte do mundo, chamado não alinhado, não ocidental, recusou esta visão. Então podemos dizer que quando se tem um discurso uniformizador, principalmente nos meios de comunicação de massa, por esta ideia, todos acabam por querer aderir ao discurso. Isto pode ser verdade em termos de modas. Nós vimos o poder americano nas modas, desde o final da Segunda Guerra, como a Coca-Cola, o McDonald's, a calça de ganga, o ténis da Nike, a t-shirt Adidas. Tudo isso teve um impulso gigantesco. Chegou aos 4 cantos do mundo. Mas, como eu digo, isto é um meio cultural em termos de moda, de vestuário. Não atinge a identidade cultural e religiosa. Aí não se consegue, meus amigos. Quando nós passamos para um nível mais alto, um nível que já diz respeito à cultura, que são as tradições e os costumes, que diz respeito à religião, aí não conseguimos. E temos que perceber que a base de uma civilização é a religião. Por isso é que quando eu vejo pessoas que dizem que o fenómeno imigratório da imigração do Indostão é um problema cultural e não religioso, não, meus amigos. É um problema religioso. Porque a base daquelas civilizações, eu vou repetir, a base daquelas civilizações é a religião. Não é a cultura, meus amigos. Eles têm as culturas derivadas da religião. A base de uma civilização é religiosa. Houve até um autor, não me recordo quem foi, que fez um mapa-mundo muito interessante, em que ele dividiu os vários continentes, em vez de os dividir em termos fronteiriços e geográficos, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pôs placas religiosas, parecido assim com as placas tectónicas, mas placas religiosas, onde é que se concentrava, por exemplo, a religião islâmica, onde é que se concentrava a religião hindu, não é? Do hinduísmo, a religião confucionista, a religião cristã, católica ou protestante nos Estados Unidos, católica na Europa, onde é que se concentrava, por exemplo, a ortodoxa nos países eslavos, países do leste, onde se concentrava o judaísmo, em que partes do mundo se concentrava o judaísmo, em Israel e algumas áreas fora de Israel. Portanto, muito interessante, porque a religião comanda a civilização, não é a civilização que comanda a religião. Mas, amigos, o Islão, quando se expandiu em termos históricos, ele expandiu-se com base na comunidade Ummah, que é a comunidade islâmica regida pela religião do Islão, não é? Pela Sharia, pela religião do Islão. Portanto, temos que perceber muito bem isso. As cruzadas eram movidas pelo cristianismo. Israel existe por ser judeu. Agora pode ter tido derivações talmúdicas, não interessa. É a primeira parte hebraica e derivações talmúdicas depois de Cristo, mas ele continua a ter a sua parte religiosa importante, que comanda o resto. Portanto, não é a cultura nem a nação, é a religião que comanda a civilização. Então, dito isto, podemos dizer que as elites ocidentais e as extremas esquerdas políticas aderiram a este discurso sem fronteiristas. Discurso de que Alamã que nos fala da mundialização feliz, bem como as multinacionais que tiveram todo o interesse em suprimir as fronteiras e as nações, derivado aos interesses económicos. Então pode-se dizer que o Ocidente liberal progressista é a única entidade no mundo que pensa que destruir a identidade cultural dos povos e o próprio Estado-nação é uma coisa boa. Só mesmo esta elite pensa isso. O resto do mundo olha com espanto para essa elite. Mas nenhuma civilização vê as coisas desta maneira. Pelo contrário, a Rússia, a China, a Índia, as Filipinas, os países do Indostão são cada vez mais identitários, cada vez mais patriarcais, cada vez mais nacionalistas, mesmo sendo comunistas, cada vez mais ligadas à sua identidade. Podem ser diferentes umas das outras, mas cada vez mais
ligadas à sua identidade. Por exemplo, a Índia e a China já estão mais avançadas tecnologicamente do que o mundo ocidental, mas continuam hipernacionalistas e hiperpatriarcais. O contrário da visão das sociedades ocidentais. Então pode-se dizer que a China, quando olha para a cultura ocidental, o woke, liberal, libertária, vê uma civilização em declínio. É verdade, meus amigos. Diplomatas chineses, diplomatas da Índia, até diplomatas da Rússia, o próprio Putin muitas vezes faz, como é que se diz, ironiza sobre isso, não é? Vê a civilização ocidental em declínio com essas ideias liberais, libertárias, ideias wokeistas, vê uma civilização que está digamos assim, desabar, digamos assim, não é? Uma civilização em fim de curso e em decadência. A tal decadência de que nos falava Oswald Spengler com o seu livro A Decadência do Ocidente. Então, podemos dizer que a China que se rege pela ordem confucionista e pela ordem comunista, pela pátria, eles têm muito sentido de pátria, pelo nacionalismo chinês, que ainda continua muito forte, e uma união coletiva comunista que se ri do Ocidente em queda livre. Meus amigos, isso é a realidade que está a acontecer. Então, porquê que o Ocidente chegou até aqui? Já vimos isso em vários vídeos, já expliquei isso. Escola de Frankfurt, o Mais 68, os teóricos da French Theory, a evolução norte-americana dos ideários do descolonialismo e de todas essas ideias wokeistas. Tudo na criação desconstrucionista, portanto, dos alicerces da civilização ocidental, do homem branco, ocidental e cristão. Não esquecendo, por exemplo, que Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir foram os primeiros, juntamente com a Escola de Frankfurt, que é anterior, a ter esta visão da desconstrução do homem. Não é por acaso que Simone de Beauvoir diz: nós não nascemos mulher, tornamos-nos mulher. Ela é a antepassada do wokeismo. Ela já estava a criar os alicerces da desconstrução do género para depois aparecer todas essas teorias wokeistas. Jean-François Bredstein, no seu livro A Religião Woke, explica tudo isso muito bem. No meu canal, quem quiser lá ir, pode lá ir ver. Portanto, esta é a visão da sociedade aberta e dos financeiros de Davos. Sociedade aberta é esta de, aqui, George Soros. Aqui vemos dois atores, e vamos fazer as duas representações geopolíticas desses dois atores. Vemos aqui George Soros e vemos aqui Donald Trump. Eu escolhi esta ilustração para nós percebermos. E vemos aqui o globalismo vs nacionalismo, Estado-nação, e aqui em espanhol o grande embate, o grande debate que vai ocorrer no século XXI. Porque é este debate? Pode até não ser com esses atores, não é? Soros também já está em fim de vida, Donald Trump também já não é novo, e vai aparecer mais atores com estas visões, não é? Cada um deles tem uma representação que vamos estudar a seguir. Tudo isso culminou na ocupação intelectual dos meios de comunicação de massa no mundo ocidental. Então, toda essa desconstrução da Escola de Frankfurt, do Mais 68, dos teóricos da French Theory, dos descolonialistas norte-americanos, dos teóricos do descolonialismo. Já vamos ver no fim os autores todos, os atores, digamos assim. Tudo isso culminou na ocupação intelectual dos meios de comunicação de massa ocidentais, criadas na França, desenvolvidas nos Estados Unidos e agora vindas novamente para a Europa. Mas nunca se conseguiram impor no resto do mundo. O resto do mundo, asiático, africano e até de certa forma sul-americano, não tanto, mas também, sempre recusaram esta visão. Liberal-libertário. Vou falar liberal-libertário. Muito interessante, Sun Tzu,
o famoso, digamos assim, estratégico chinês, no seu livro A Arte da Guerra, fala muito interessante, fala sobre a subversão de uma sociedade por dentro, por meios culturais. Ver também os estudos do professor António de Sousa Lara sobre a subversão. O professor explica tudo, tintim por tintim, e os vídeos também. Portanto, ridicularizar as tradições por dentro destrói uma nação. Que é exatamente isso que hoje acontece aqui no mundo ocidental. Quanto mais se mandar abaixo e se ridicularizar a cultura nacional, não é? A preferência nacional passa a ser uma coisa da extrema-direita e a preferência estrangeira passa a ser uma coisa das elites bem pensantes. Les bien-pensants, como dizem os franceses. Portanto, há uma união do resto do mundo, como eu já disse, a Ásia, a África, o Médio Oriente, a Rússia, a Indonésia, os países do Indostão, tudo isso que recusam a visão woke, liberal, libertária. Recusam, meus amigos. Por mais que esses mesmo autores desta visão liberal, libertários, os woke, que são defensores desse mundo não alinhado, não conseguem perceber que este mundo não alinhado não pode com eles. Rejeita completamente a sua visão. Isso é o paradoxo, por exemplo, dos LGBTs, dos defensores MeToos e dessa gente toda, das feministas radicais, dos ambientalistas, de toda essa gente junta ao lado de organizações islâmicas radicais, que não conseguem entender que essas organizações islâmicas radicais, esses grupos islâmicos, principalmente financiados pela Irmandade Muçulmana, são completamente contrários a esses valores. E que eles agora estão no... Como nós vamos ver, eles estão... Porque existe o mundo do Islão e o mundo da guerra, o Day al-Harb e o Day al-Islam. Eles, no mundo da guerra, podem usar esses atores... digamos assim, liberal-libertários, podem usá-los para concretizar as suas conquistas. Mas desde que o Dal-er-Harb passa a ser o Dal-er-Islam, o mundo do Islão, e deixa de ser o mundo da guerra, a partir daí acontece o que acontece em todos os países islâmicos do mundo. Essas ideias liberais, libertárias, não têm espaço naquelas sociedades, meus amigos. Não existem naquelas sociedades. Portanto, isso é uma reflexão muito grande de que os progressistas devem fazer, enquanto é tempo. Porque o que mantém a civilização ocidental é justamente aquilo que eles combatem. O tal patriarcalismo, o tal Estado-nação, o tal nacionalismo, a tal cultura histórica que eles tanto combatem, é justamente o que mantém as defesas da nação. A mesma coisa que termos, eu vou tentar explicar isso por essas palavras. Nós temos células no corpo que estão a matar as próprias... Isso não existe, não é? Mas as nossas próprias células matam as nossas células de defesa, não é? Os nossos anticorpos. O que é que vai acontecer? Se essas células estão a matar os nossos anticorpos, todas as doenças vão entrar no corpo e vão acabar com o resto. Com o resto, não é? Vão destruir a pessoa, não é? Então é um pouco a mesma coisa, não é? Os nossos anticorpos civilizacionais são justamente aquilo que neste momento estão a tentar destruir no mundo ocidental. E por isso podemos ver a desconstrução ideológica progressista, liberal, libertária não funciona na Rússia, não funciona na China, não funciona na Índia, não funciona na Indonésia, nesses países todos, nos países indostão, como o Paquistão, a Índia, todos esses países que gravitam à volta daquela zona toda. Ali a desconstrução não funciona. Eles são cada vez mais patriarcais, cada vez mais apegadas aos seus costumes e tradições. Então a visão unilateral, Europa-América, choca com a visão multilateral do resto do mundo. O choque das civilizações, de que nos fala Samuel Huntington, se transforma no choque da imigração indostânica. Meus amigos. E esse choque vai acabar por mudar a ideologia progressista.
que se vai ver cada vez mais aflita para lidar com isto. Porque é a realidade no futuro, meus amigos. Vamos agora à geopolítica avançada. Eu fiz uma introdução em termos de o que está a acontecer no mundo, em termos de geopolítica, não é? Lembrar-nos de que a geopolítica, portanto, é a ciência da vinculação geopolítica com portanto, os acontecimentos políticos, ou seja, é a definição do, como eu costumo dizer, portanto, é a geografia do poder, não é? Então agora vamos à geopolítica avançada e vamos ver a importância da holística na geopolítica. Pondo-nos num nível neutro, não é? Para poder estudar as várias representações, por exemplo aqui, vamos nos pôr aqui em cima e vamos estudar as duas representações, as duas visões, a de Donald Trump e a de George Soros, que são visões opostas, não é? Antagónicas. Para isso temos que ser neutros, temos que nos pôr num ponto neutro e vamos ver quais são as representações de Donald Trump e quais são as representações de George Soros. Mas antes disso temos que ver a importância da holística na geopolítica, ou seja, o que é que isso quer dizer? O interrelacionamento entre os conflitos, ou seja, é aquilo que uma vez expliquei, o conflito da Palestina e Israel, que é um conflito completamente diferente do conflito da Ucrânia e da Rússia, mas que em termos holísticos pode ter ali interconexões. O que é que são interconexões? São, por exemplo, interesses que Israel possa ter, interesses que os dirigentes da Palestina, que é neste momento o Hamas, que é um grupo terrorista, possa ter, em relação aos interesses que a Rússia possa ter ou alguns interesses que a Ucrânia possa ter. Estão a perceber? Isso é aquilo que é chamado a holística na geopolítica avançada. Ou seja, há interconexões entre os conflitos geopolíticos. Ver também a polemologia, ou seja, o estudo científico das guerras e seus efeitos, formas, causas e funções enquanto fenómenos. Isso é muito importante. A polemologia estuda-se muito na geopolítica. Depois, os métodos geopolíticos. Quais são os métodos geopolíticos? Mais uma vez, eu recomendo aqui vários autores que vamos ver, como Alexandre Delval, estudos de Alexandre Delval, e vamos ver uma série de autores, Mersheimer, Mackinder, que são autores importantíssimos. Eu não vou agora falar já deles, porque já me estou a adiantar, mas vamos ver agora o método geopolítico, os métodos geopolíticos. Há métodos geopolíticos. Elementos da identidade, tradição, costumes, religião, cultura, que são os elementos da identidade. Os elementos económicos, a energia, as matérias, as construções, as estruturas e infraestruturas. Os elementos militares, os exércitos, as tecnologias, estruturas militares e todo o armamento militar. Agora vamos ao segundo ponto, os parâmetros em geopolítica. Já vimos as representações, vamos agora à questão dos parâmetros. O que é que são os parâmetros? Os parâmetros é o estudo, portanto, de cada ator na geopolítica, quais são as suas características que os diferenciam uns dos outros. E essas características vão ter parâmetros, que é isso que é estudado também na geopolítica. 2.1. As representações, a cosmovisão, a greia de leitura de cada ator. 2.2. Nos métodos, portanto aqui atrás, nos métodos geopolíticos, vemos na questão económica, vemos a circulação do poder. É muito importante o estudo da circulação do poder, porque essa circulação do poder também nos pode explicar alguns fenómenos em geopolítica. Por exemplo, a circulação das elites, que Vilfredo Pareto explicou isso muito bem. Quando não há circulação das elites, a nível estatal e até a nível mundial, acontece normalmente a concentração do poder. Vilfredo Pareto diz-nos que se não houver circulação, há uma ruptura. E quando há uma ruptura, há um levantamento contra as elites. Aquilo que é chamado, no eixo vertical, não é as elites e as populações. Muitas vezes, aquilo que é chamado populismo nos meios de comunicação,
há um sublevantamento dessas populações contra as elites se não houver circulação de poder, como nos diz muito bem Vilfredo Pareto. Agora vamos ver Benjamin Barber, que nos fala no MC World, Macworld, assim como McDonald's, eu tenho falado isso, há também o Macworld. Isso é muito bem explicado também por Alexandre Delval e também Jacques Opelzat, no último livro que eles escreveram, Caminhando para um Choque Mundial, a Mundialização Perigosa. Um livro que eu cito muitas vezes, que é um livro importante, de quase 900 páginas, que saiu agora, é recentíssimo, 2023-24, tem quase 1000 páginas, é uma reedição da Mundialização Perigosa, que eu tenho aqui, mas não vale a pena agora mostrar, que eu estou a perder tempo e tenho muita coisa para falar, e que é a reedição mais alargada, vers un choc global, la mondialização dangereuse, caminhando para um choque global, a mundialização perigosa. Então, aqui nesse livro que eu citei, de Alexandre Delval, nos fala muito do Macworld, que eu estava a dizer, de Benjamin Barber. Ou seja, o Macworld é essa ideia liberal, libertária, do mundo ocidental e do unipolarismo. Então, depois temos 2.4, a desocidentalização da Europa. O que é que nós queremos dizer quando falamos na desocidentalização? Desocidentalização é o contrário de ocidentalização. Então, se nós falamos de desocidentalização da Europa, estamos a falar em vários processos. E há vários processos. Como vimos, o processo das ideologias desconstrutoras, como já vimos, Escola de Frankfurt, French Theory, as ideias existencialistas de Sartre e de Simone de Beauvoir, as ideias descolonialistas dos ideólogos americanas, dos campos americanos, algumas técnicas gramscianas, mas isso são mais as técnicas, vamos falar mais antes, vamos falar das ideias dialéticas negativas baseadas na Escola de Frankfurt, que há um livro no meu canal, podem ver, sobre a Escola de Frankfurt. Processo de migrações, principalmente vindas de países indo-hispânicos e islâmicos. Processos de destruturação e dissolução do Estado-nação, o fim das soberanias. Processo de desconstrução das identidades e culturas, também importante. Processo de reconstrução da história, ou seja, construir uma nova história nos países, por exemplo, europeus, com base numa nova realidade, ignorando o processo histórico do passado. O processo de reconstrução das histórias nacionais e em europeísmos globalistas, por exemplo, está agora muito em discussão no seio da Comissão, na União Europeia. Passamos a 2.5, o universalismo ocidental vs identitarismo nacional asiático, que é aquilo que eu tenho estado a falar até agora, este choque, este confronto, muito bem representado em Samuel Huntington. Vemos agora estratégias de combate, agora vamos entrar aqui, vamos entrar mesmo na geopolítica e no confronto entre as áreas de poder, espaços geográficos que vão ter uma importância grande na disputa pelo poder. Assim como na Guerra Fria tivemos dois polos grandes nessa altura, Estados Unidos e a União Soviética, neste momento continuamos a ter uns Estados Unidos da América e um quase Estados Unidos da Europa, não é? Que é aquilo que está a caminhar a União Europeia, juntos numa visão atlântica, não é? Otanista, digamos assim, contra uma visão dos países asiáticos e africanos e sul-americanos, que estão agora concentrados nos BRICS, no chamado BRICS, e vemos a estratégia e a importância da RAND Corporation. Eu vou explicar o que é a RAND Corporation, relatório de 2019, que é um think tank americano que aconselha o Pentágono. Tem uma influência muito grande junto do Partido Democrata e do Estado Profundo norte-americano. O que é que essa RAND Corporation diz? Ela acaba por dizer tudo o que sempre disseram os geopolíticos norte-americanos, desde Zbigniew Brzezinski,
desde Henry Kissinger, agora o George Friedman, que vamos ver isso tudo. O que é que eles nos dizem todos? Falam-nos de trazer a nação russa para uma armadilha como no passado fizeram no Afeganistão. Puseram a Rússia no Afeganistão num beco sem saída, agora puseram nessa altura era a União Soviética, agora puseram a Rússia numa armadilha na própria Ucrânia. A Ucrânia, que quer dizer fronteira, muito bem dita essa palavra, e que é obrigar a Rússia a invadir, mas isso não foi um processo que demorou tempo, demorou décadas, obrigar a Rússia a tomar uma posição para ela própria cair na sua própria armadilha. Que é isso que, de certa forma, os poderes atlantistas tentaram fazer, estão a tentar fazer, que é a chamada estratégia de encurralar a Rússia na própria Ucrânia. E agora chegamos à parte importantíssima na geoestratégia, meus amigos. Como sabem, estes vídeos são feitos assim um pouco de forma um pouco artesanal, não é? Não uso o computador para fazer edição, e então eu fiz aqui um esquema. Eu vou tentar mostrar para ver se conseguem perceber aqui duas coisas importantíssimas que nós vamos reter: o chamado Heartland e o chamado Rhineland, porque eu vejo também aí muita confusão, muita gente que não percebe isto, e eu vou tentar explicar. Eu espero que consigam ver aqui. A zona em vermelho é o Heartland, o chamado Heartland, que prefaz mais ou menos toda a parte da Rússia. Em baixo temos uma zona amarela que faz um anel que contorna toda a Rússia, desde a Europa até chegar ao ponto mais a norte, ao extremo aqui, quase aqui, a chegar ao fim da Rússia, não é? Na parte do extremo norte, não é? Que é o Rhineland, que é o tal anel, que também passa pelo Médio Oriente, passa pela Índia, passa pela China, e que faz assim um anel. Portanto, o Rhineland faz um anel ao Heartland. Então, já vão perceber, separar a Rússia do resto da Europa. Estratégia do, chamado em inglês, o bloodletting, enfraquecimento militar e económico. E os Estados Unidos, que estão perdendo a hegemonia mundial, estão a tentar concentrar forças na Eurásia, que é toda a estratégia anglo-americana desde Mackinder e desde Spikeman. Spikeman é o autor do Rhineland, do anel. Mackinder é quem formulou a ideia de Heartland, cá em cima, que faz a zona toda da Rússia. Portanto, o famoso Heartland, Eurásia, que controla quem controla o Heartland controla a Ásia. Frase muito conhecida, tanto de Zbigniew Brzezinski, no seu livro O Grande Xadrez, como também, como vamos ver, o próprio Mackinder, que falou sobre isso. Lá está o projeto de Brzezinski, no livro O Grande Xadrez, que já falou sobre essa frase. Quem controla o Heartland controla o mundo. 4.4, a chamada Geopolitics of Containment. O que é o containment? Pela própria palavra diz conter. Portanto, o Heartland, parte da Rússia, Ásia. O Rhineland, como já vimos, parte da Europa, Sul, Médio Oriente, Sul da Ásia, até quase cá acima, voltando outra vez à Rússia, pelo lado de cima. Esta teoria do Heartland foi feita em 1904 por Mackinder, e depois seguiu-se John Spikeman com o Rhineland, que depois foi retomado agora no final dos anos 20 e princípios dos anos 21, do século XXI, com George Friedman, o estratega de Stratford, chamado Stratford, a ala da CIA para Estratégia Geopolítica em 2015 no Instituto de Chicago, que relembra a ideia de contenção do Heartland, o containment, a importância de conter a Rússia. Portanto, antes de irmos aos autores, isso é importante, George Friedman, que aconselha a CIA e o Pentágono, relembra o seu próprio mestre, Zbigniew Brzezinski, em 1997, que dizia que a Ucrânia é a ponte que permite aceder ao Mar Negro e à Europa do Oeste.
Sem a Ucrânia, a Rússia já não é mais um império europeu. Já não tem acesso ao Rhineland. Estão a ver a importância da geoestratégia e da geopolítica? Conter a Europa da Rússia. Cortar a Europa da Rússia. Um dos grandes objetivos, sempre foi um dos grandes objetivos americanos, meus amigos. A chamada Politics of Containment. E agora vamos rapidamente à lista dos autores. Meus amigos, alguns livros importantes. O Grande Xadrez, imprescindível. Um livro que tem que se estudar. De Brzezinski Zbigniew. O Fim da História, O Último Homem, Francisco Fukuyama, para compreender as ideias davosianas, as ideias da elite ocidental. O Choque das Civilizações, de Samuel Huntington, clássico, imprescindível o seu estudo. Depois temos o livro da Geopolítica da História, de John Alfred Mackinder, importantíssimo. Ele tem mais obras, mas esta é uma obra traduzida em português importantíssima. Ler também Marshall McLuhan, A Aldeia Global, de Gutenberg of Galaxy, um livro importantíssimo também para perceber a aldeia global, a ideia mundialista, a ideia globalista. Depois a Mondialização Feliz, do francês Alain Menck, para perceber essa expressão, La Mondialisation Heureuse, de Alain Menck, que é assim o livro em francês, é importantíssimo perceber. Depois Nicholas Spykman, para estudar o Rhineland, o anel, em geopolítica, isolar a Rússia, cortar a Rússia da Europa. Novamente, John Alford Mackinder, com Teoria do Heartland, também é importante essa obra, estudar o Heartland. George Friedman, The Next Year, A Forest for the 21st Century, portanto o meu inglês não é muito bom, que é um livro muito importante de George Friedman, que é um teórico também do Pentágono, da CIA, ele aconselha toda esta gente nos Estados Unidos. Stanford, principalmente o conceito de Stanford, do think tank, que é um think tank que aconselha a própria CIA e o governo norte-americano. Henry Kissinger, The New Order, a Nova Ordem. Podem ver no meu canal, procurar a Nova Ordem Mundial de Henry Kissinger. Em termos de geopolítica, ele aí explica tudo. Alexandre Delval, bom, eu tenho apresentado aqui no meu canal, não vale a pena falar mais. Mas a Mundialização Perigosa, vers un choque global, caminhando para um choque global. Escrito juntamente com Jacques Opelsat, que também tem outra obra, Os 7 Desafios Capitais da Nova Ordem Mundial. Depois, John Mearsheimer, que eu gosto muito, Mearsheimer, é assim que se diz, John Mearsheimer, muito estudado na geopolítica, tem um livro interessantíssimo, Realismo Ofensivo, que é a escola realista. Meus amigos, existem duas escolas, eu esqueci de dizer isso, na geopolítica, a escola realista e a escola idealista. A escola idealista é a escola, muitas vezes, baseado nestes autores que eu falei, Francisco Fukuyama, George Friedman, nesses autores, é uma escola de esquerda, digamos assim. Depois existe a escola realista, que é uma escola da Realpolitik, como diz, é uma escola que estuda mais os factos políticos. Geralmente é uma escola mais conservadora. Os autores como, por exemplo, como eu acabei de dizer, Mearsheimer, Mackinder, Samuel Huntington. Por exemplo, Samuel Huntington representa a escola realista, Francis Fukuyama representa a escola idealista. Depois John Kennan, a History of Warfare, um livro importantíssimo. John Kennan também é importante no estudo da geopolítica. Também tem outro livro de Fearful Alliance, a Aliança Franco-Russa também. Max Weber, na sociologia, mas também na geopolítica, estuda-se a ética do capitalismo e a ética protestante e o espírito do capitalismo, desculpa. Um livro importantíssimo para perceber o destino manifesto norte-americano, como os protestantes ajudaram a fazer a hegemonia dos Estados Unidos. Benjamin Barber, o Macworld, MC World, VS Jihad, um livro importantíssimo também. Então, vários outros autores, Yves Lacoste, dentro da geopolítica também se estuda, que é de esquerda, lá nos Estados Unidos. Alguns que ainda não falei. Jacques Sapir, com a desmundialização, o grande almirante do soberanismo, Jacques Sapir,
muito citado por Pierre-Yves Rougeron, presidente do Cercle Aristote em França. Pierre-Marie Gallois, o grande estratega e que foi um general francês, muito citado por Alexandre Delval e Jacques Sopersat, que tem uma importância grande nesses escritores também. Pierre-Marie Gallois, o general, que também fez parte da Aliança Atómica em França, teve nas questões geoestratégicas mais importantes e que se estuda na geopolítica. Vou repetir, Pierre-Marie Gallois. Depois o grande Michel Geoffroy, que escreve a Superclasse Mondiale, e Robert Callan, A Revanche de la Géographie, também a Vingança da Geografia. Ver se eu não me esqueço de mais nada. Pronto. Em princípio, já aqui está tudo. Agora, conclusão do vídeo. Bom, chegamos então, agora podemos analisar as duas forças, as duas visões. Por um lado, a sociedade aberta, a visão idealista, globalista, liberal, libertária, do multiculturalismo de todos os povos num povo só, é tudo maravilhoso, é a mundialização feliz, então toda a gente tem que pensar único, toda a gente tem que pensar woke, toda a gente tem que pensar progressista, toda a gente tem que pensar liberal, libertário, que é a visão aqui de George Soros. Depois temos a visão realista, a visão do Estado-nação, a visão de defesa da própria cultura, de cada povo deve manter a sua cultura, cada nação deve manter a sua soberania, que é o chamada visão do Estado-nação, que é um pouco o que defende aqui Donald Trump, não é? Pegando assim por alto, não é? Por alto. Então, temos então este confronto entre duas visões completamente diferentes. Mas atenção, a comunicação social muitas vezes distorce as coisas. Na comunicação eles vão dizer que a visão de Donald Trump é uma visão fechada, é uma visão de uma sociedade fechada, retrógrada, que anda para trás, enquanto que a visão do George Soros é uma visão aberta, uma sociedade aberta, uma visão aberta que anda para a frente, que é progressista e que é inclusiva, e toda aquela narrativa toda que vocês sabem. Então, podemos dizer como conclusão, os Estados foram capturados por poderes de grandes empresas, gigantes tecnológicas, mega financeiras, que decidem as vias económicas, sociais e políticas nesta visão globalista, liberal, libertária. Assim nós podemos identificar nesta visão da sociedade aberta de George Soros, dessa visão davosiana, da escola de Davos, do Fórum Davos, essa visão davosiana, podemos assim inferir que nas questões societais e sociais temos, por exemplo, a influência da Open Society de George Soros, de todo o apoio aos grupos neofeministas, antirracistas, LGBTistas, teorias do género, trans e por aí fora, Me Too's e por aí fora. Só nas questões societais e sociais a Open Society e várias outras organizações não governamentais. No domínio da saúde, temos a Fundação Melinda Gates, a Gavi, que é a Organização das Vacinas, a Big Pharma e a OMS. Nas questões ambientais, temos o IPCC, o GIEC, grupos ambientalistas, os verdes e por aí fora. Nas questões económicas, temos o FEM, Fórum Económico Mundial, a BlackRock, a Vanguard e todas as grandes multinacionais que controlam o poder económico. Nas questões militares, temos a indústria do armamento, juntamente com a visão dos neocons, chamados neoconservadores, e também do Partido Democrático e do Estado Profundo Americano. Nas questões culturais e religiosas, temos as fundações para, portanto, o ecumenismo, a Unesco, o Vaticano II, a importância do Vaticano II, a família abraâmica mundial e a reunião das religiões, remete para um livro que eu fiz há pouco tempo sobre, portanto agora já não me lembro do título, mas eu tenho aqui rapidamente onde é que estará o livro. Le Pen, Falsa Aurora, um livro importantíssimo sobre isso. Então temos questões sociais, questões medicais, questões ambientais, questões económicas, questões militares, questões culturais e religiosas. Tudo isto na visão sorosiana. Na visão sorosiana, para dar um exemplo, porque há mais atores, há muito mais atores. Soros apenas é uma peça na engrenagem. Na visão Estado-nação é completamente diferente. Aqui temos uma visão nas questões sociais
temos, portanto, a importância, portanto, da identidade, da cultura histórica, das tradições, rapidamente para fazer a outra visão das questões dos costumes e dos hábitos, dos costumes e das tradições. Na questão da saúde, temos uma defesa da soberania. Quem decide é o Estado, não é a OMS, não é um padrão mundial. Nas questões ambientais, há sim senhor uma preocupação ambiental, mas ela é que tem que ser baseada no real, no estudo dos factos, não em painéis intergovernamentais que nós não sabemos quem são, que a maior parte deles são funcionários, nem sequer são médicos, e tem que se dar voz a toda a gente, a todas as visões. A ciência tem contradições, ela caminha por tentativa e erro, ela não é um pensamento único, a ciência não é um Deus, é assim, aquele especialista disse que era assim, mas ninguém pode contrariar, não, antes pelo contrário. Meus amigos, estudem a história da ciência. Quando Einstein aparece com a teoria da relatividade restrita e geral, ele vai botar abaixo completamente as teorias de Newton, e depois os outros que vão aparecer à frente do Einstein vão também mandar abaixo as teorias do... Sempre foi assim, não pode haver, não se pode pegar na ciência e fazer a ciência uma religião, fazer um Deus. A ciência não é um Deus, a ciência caminha por tentativa e erro. Vamos agora continuar. Nas questões económicas é o protecionismo, a soberania, sim senhor, há trocas comerciais, dar valor ao processo de globalização, mas rejeitar a ideologia globalista. Nas questões militares, deve haver uma preocupação soberanista. As forças militares devem ser concentradas no Estado e não às ordens de uma classe que ninguém elege, que ninguém conhece, que ultrapassa completamente o poder de escolha das populações, do próprio Estado, não é? Nas questões culturais e religiosas, nesse caso, defender também a soberania, defender a própria religião e, no caso da imigração, meus amigos, a assimilação e a integração. Integração e assimilação e controlo dos fluxos migratórios, um controle muito grande. Não é vir tudo de qualquer maneira, porque isso só vai destruir a nação. Por dentro e por fora, vai destruir completamente a nação. Tem que haver uma regulação. Meus amigos, mais ou menos resumido, há um filme dos anos 50, muito interessante. Ele foi feito nos anos 50, mas é real mesmo, continua com uma atualidade, que é o filme Network. Network. Investiga. Filme que tem quase 50 anos, mas que tem uma descrição do sistema económico mundial bem definido. Eu vou dizer Network, apenas para acabar. Outra coisa que podemos analisar no final é que o poder político e o poder económico, de certa forma, foi capturado pelos gigantes da economia e da tecnologia. Isso foi uma coisa que diferenciou o século XX do século XXI. Na passagem do século XXI, vemos que, por exemplo, muitas vezes os atores liberais tentaram pôr o liberalismo a funcionar no mundo inteiro e eles para que não houvesse concentração de poder, não é? De certa forma, combatendo o comunismo nos anos 80, e foi muito bem feito, de certa forma, mas esqueceram-se depois de que, ao fazer isso, destruíram as fronteiras e as soberanias das nações, e ao destruir as fronteiras e as soberanias das nações, o que não mais fizeram foi concentrar os poderes em centros de comando, que podem ser muito perigosos, como a ONU, como a Comissão Europeia. Concentrar o poder é uma coisa muito perigosa. Meus amigos, a divisão dos poderes, Montesquieu, o freios e contrapesos, aquilo que é chamado check and balance, é muito importante. O poder deve travar o poder. Vou repetir que isto é muito importante em geopolítica. O poder deve travar o poder. O poder serve para travar o poder. O poder não serve para concentrar um poder único e para escravizar a humanidade. Não. O poder deve travar o poder. Continuando, já estou no fim, meus amigos. Portanto, por exemplo, nesta história do poder político e económico capturado pelas gigantes económicas e tecnológicas, temos, por exemplo, o exemplo da BlackRock e da Vanguard, que neste momento tem um poder muito maior do que qualquer Estado-nação, meus amigos. Temos que refletir sobre isso, até que ponto é que estas gigantes tecnológicas e gigantes financeiras, não é? Porque a BlackRock é um gestor de fundos, não é? De ativos e de fundos, até que ponto é que multinacionais tecnológicas da internet, por exemplo, ou gestores económicos
podem ter esse poder todo concentrado nas mãos. Até que ponto é que isto é válido? E por fim, os 4 círculos de poder dentro da geopolítica internacional. Temos os dirigentes das grandes empresas, como já vimos, multinacionais, os meios de comunicação de massa, as ONGs e os think tanks, as instituições públicas, os Estados, que já são o último poder, quase, na hierarquia destes 4 círculos de poder, porque praticamente já têm muito pouco poder. Também podemos aqui acrescentar um 5º poder, que é o poder do armamento, que também tem muita força hoje. Meus amigos, penso já ter dito tudo. Apenas alguns autores que nós podemos estudar. Quem quer estudar sobre o islamismo radical, salafismo e da Irmandade Muçulmana, para saber a história, pode estudar Ahmad ibn Hanbal, que foi o fundador do hanbalismo. Pode estudar Mohamed ibn Wahhab, que foi o fundador do wahhabismo. Pode estudar Hassan al-Banna, criador da Irmandade Muçulmana. Pode estudar Sayyid Qutb, quem politizou o Islão, quase podemos dizer, da Irmandade Muçulmana. E por fim, Yusuf al-Qaradawi, que tem um livro importantíssimo, o Legal e o Proibido, que é um dos livros de referência de quase todos os islâmicos radicais. Muitas vezes os atos terroristas acontecem por causa desses livros, meus amigos. E estão à venda, que é o mais. Agora, passamos para outros autores. Os idealistas da extrema-esquerda woke. Quem quer estudar, porque é estudando esses autores que nós podemos combatê-los melhor. O bem conhecido Frantz Fanon, porque ele está na origem de muita gente desses extremistas da esquerda, filósofo e psiquiatra que influenciou a esquerda revolucionária antirracista. Vou repetir, Frantz Fanon. Depois, Robin DiAngelo, a socióloga do antirracismo, que escreveu A Fragilidade Branca como Privilégio, que é uma wokista assumida. Estudar os livros dela. Angela Davis, filósofo e ativista antirracista woke. Estudar as obras dela. Kimberly Crenshaw, também muito importante, não sei se está assim muito bem dito, que é inglês, mas é uma das ativistas wokistas e antirracistas mais importantes dentro da história afro-americana. Alice Walker, ativista feminista, das feministas radicais, e também Simone de Beauvoir, clássico dos clássicos, não é? Estudar as ideias dos Black Lives Matter também é importante, perceber o que é que se está a passar. Por fim, Rima Hassan, ativista franco-palestiniana, essas novas ideologias que estão a entrar pelas universidades adentro em França e nos Estados Unidos, e aqui em Portugal, qualquer dia também. Angela Davis, já tinha dito, e Alice Walker, ativista feminista afro-americana, e há muito mais, mas eu não tinha tempo para estar aqui, eu tentei dar os mais conhecidos. Meus amigos, cheguei ao fim do vídeo, então, concluindo, a conclusão final, globalismo vs Estado-nação. E eu vou concluir com essas palavras, meus amigos. O Estado-nação é justamente aquilo que vai evitar a fratura e que vai evitar o choque. E que sempre foi isso que evitou o choque. Não é por acaso que sempre foi esse modelo. Desde 1815, desde 1748, desde a Paz de Westfália, desde o Congresso de Viena, desde todas essas coisas que aconteceram na história da Europa, até chegar, digamos assim, primeira Sociedade das Nações, antes, depois da Primeira Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Sempre foi esse o modelo, a nação. A nação mantém a cultura, mantém a soberania, mantém a religião, mantém o povo unido, mantém o equilíbrio. Foi por causa disso que Deus disse: multiplicai-vos ao cimo da terra, formais nações. Jesus diz para evangelizar as nações. Deus confundiu a Torre de Babel, porque na Torre de Babel eles não tinham nações, queriam fazer um povo único, e Deus dispersou-os pelo mundo inteiro. Criam nações, cada um fica no seu sítio. Como eu estou aqui na minha casa, o meu vizinho está na casa dele, não quer dizer que eu não possa ir ao café beber um copo com o meu vizinho. Agora ele não pode entrar aqui
e achar que isso é dele e tirar tudo, todas as minhas coisas, nem eu posso ir à casa dele tirar todas as coisas dele. As nações é o baluarte da defesa da liberdade e da civilização. Contra essa ideia de uma sociedade aberta global. A sociedade pode ser aberta em termos de valores, não tem problema. Eu sou partidário de Atenas, não sou partidário de Esparta. Mas, atenção, Atenas eram aquelas províncias todas, eram aqueles cidades-estados todos da Grécia Antiga. Eles não queriam conquistar o mundo, ir para a Grécia e para a África, não. Essa ideia de querer globalizar o mundo num único centro de poder, isto é só um líder louco que quer ser o dono do mundo é que pode aspirar a tal coisa. Aliás, a Bíblia nos adverte, pondo um pouco da religião nisso, isto é um vídeo de geopolítica, mas não faz mal. A Bíblia adverte que vai vir um grande líder no final dos tempos que vai querer ser o dono do mundo. Ninguém é o dono do mundo, meus amigos. O único dono do mundo é Deus. E o seu Filho Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui para servir a Deus, tomar conta da casa, da natureza e dar-nos todos bem uns com os outros. Com regras. E essas regras implica termos a porta da casa trancada, as nossas janelas fechadas, quando quisermos abrir um bocadinho para entrar, abrimos, e a porta, somos nós que abrimos a porta e nós é que fechamos a porta, somos nós que entramos dentro de casa e nós é que saímos. Eu não vou abrir a minha porta para toda a gente, isto não é um metro, isto não é um meeting point, isto não é uma casa multicultural, em que vivem aqui 50 pessoas, 100 pessoas de várias culturas, isto é uma loucura, ninguém consegue viver numa casa assim, dentro de uma casa experimenta, até 10 ou 20 ou 30 pessoas de uma mesma cultura, é complicado. Agora imaginem 10 culturas diferentes dentro de uma casa, vivendo dentro de uma casa, com 10 religiões diferentes. Isto é de malucos, pá, isto não. Meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo, teve muita coisa, disparei também por vários lados, mas tem que ser assim, tentem dar o mais possível de conhecimento a esses autores que eu falei, estudem, pesquisem esses vídeos, é apenas para vos dar o nome dos autores, para vocês irem buscar os autores, pesquisarem por vocês mesmos, comprarem os livros, descobrirem vocês mesmos coisas que até eu nem sei, se for preciso, não é? É para isso que se destinem esses vídeos. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Próximo vídeo vamos falar de uma coisa muito interessante. A outra visão da guerra a leste. 8 meses no Donbass. Fica já aqui a dica, meus amigos. Este livro é muito bom. Para não termos sempre a mesma música da comunicação social. Vamos aqui ler este livro. Este autor foi criticado, não é? Claro, quando ele escreveu este livro, é português, e ele foi criticado. Ele não é putinista nem é partidário da Rússia, atenção. Este canal não é defender ninguém. Mas é ver as coisas como elas são e ver os lados todos. Isto aqui, temos que ver os lados todos, meus amigos. Todos os lados têm que ser vistos. E espero que, então, fiquem atentos com o próximo vídeo. Um abraço, até uma próxima.